Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um novo grande aporte que eu realizei nas ações da Petrobras, pessoal. E vamos tratar de uma vez por todas se a Petrobras é uma bela oportunidade ou se ela é uma grande cilada, porque agora com a queda nas ações da Petrobras, será que ela veio a abrir uma bela oportunidade para o investidor de longo prazo? É isso que iremos tratar aqui neste vídeo, tá? Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator que pode fazer com que Petrobras tenha um novo ciclo de crescimento na bolsa, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos que a empresa pode te gerar. E esse gatilho, o mercado não está falando nada, pessoal, e ninguém te conta isso. Então já fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre essa novidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar então sobre a Petrobras. Já sei o que vocês devem estar pensando, tá, Pablo? E o grande aporte que você realizou? Bom, aí é o que eu digo algo para vocês, tá? Os membros aqui do canal vão ficar sabendo desse novo aporte, tá? Até porque agora, pessoal, os membros terão acesso à minha carteira e todas as novas movimentações do que eu estou fazendo, e as empresas que eu sigo comprando, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo que eu mostro o aporte lá no final do vídeo. Eu vou deixar lá no card, tá, pessoal? Então assista esse vídeo até o final para vocês entenderem a estratégia dessa movimentação e eu vou deixar ali no final do vídeo, no caso, o card para vocês, tá? Onde vocês já serão direcionados para se tornarem membros aqui do canal. R$19,99 por mês para vocês terem um conteúdo de extrema qualidade, pessoal. Então não percam mais tempo, tá? Já se torne membro aí para vocês terem acesso ao conteúdo premium. Bom, pessoal, vamos para o que interessa. Chega de enrolação aqui. A Petrobras, para quem não sabe, pessoal, é uma empresa que atua ali na parte do setor de petróleo. Isso é óbvio, né? Portanto, claro que quando a gente olha para a Petrobras, a gente tem várias questões aqui que precisamos tratar, né? Por exemplo, você olha um pouco da receita da empresa, você já vê sobre o diesel, o petróleo, a gasolina. Portanto, o principal produto que a Petrobras vende é o petróleo. Então, quando você olha para a empresa, você tem que se basear majoritariamente pelo core business dela, que é atuar na parte de petróleo, tá? Esqueça ruído político, esqueça ali questões de governo, foque no produto que a empresa vende. Tá bom, Pablo, e onde que eu acompanho isso? Você pode acompanhar direto aqui no site Trading Economics, onde você vê em tempo real a cotação do Brent, o preço do barril do petróleo. É aqui, pessoal, que manda na Petrobras. Se o preço do barril do petróleo desabar, o resultado da Petrobras vai junto, tá? E se o preço do barril engatar um ciclo de alta, a Petrobras é largamente beneficiada, tá? Então isso mostra para nós que ela é, obviamente, uma empresa cíclica. Portanto, existem fatores aqui na Petrobras que eu não vejo ninguém falando aqui para vocês, pessoal. O primeiro fator é o seguinte, tá? Primeiro que hoje o preço do barril do petróleo, ele pode ser cíclico? Pode, mas ele tem um limite. Como assim um limite, Pablo? Por exemplo, quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, perceba que a gente teve, de fato, altos e baixos. Mas e se eu disser para vocês que o preço do barril do petróleo ficar abaixo de $40 por muito tempo é quase irreal? Sério, Pablo? Exatamente. Por quê? Porque isso inviabilizaria a produção de muitas empresas do setor de petróleo, não somente a Petrobras, mas empresas globais, tá? Ou seja,
prejudicaria e muito a economia real. O mercado não deixaria o preço do barril por muito tempo abaixo de 40 dólares, senão isso geraria um congelamento de estoques, pessoal. As empresas não fariam mais ali exportações e importações, então isso paralisaria a economia como um todo, globalmente, tá? Então olha só como é perigoso o barril do petróleo ficar cotado por níveis tão baixos por muito tempo. Por isso que o mercado, ele não é bobo. Quando o preço do barril ele atinge mínimas em recessões, a gente já percebe que há uma recuperação bem expressiva nos preços, tá? E aí, na normalidade, o preço do barril vai ficar ali entre 40 a 60 dólares. E sabe qual é a vantagem da Petrobras em relação a outras petrolíferas? Porque ela está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Enquanto nós temos ali uma PetroRio, uma PetroRecôncavo, uma Brava Energia com custo, um lift cost, né? Custo médio por extração de barril de petróleo lá nas alturas, a Petrobras é a única empresa aqui no Brasil que tem um custo de extração extremamente baixo. Quando a gente dá uma olhadinha aqui no resultado do primeiro trimestre de 2025, ela deixou claro aqui o lift cost dela, o custo de extração por barril. E hoje a Petrobras, ela tem um custo de extração de 28 dólares, pessoal. Isso aqui é muito baixo, significa que para ela ter prejuízo na operação, o preço do barril precisaria vir abaixo de 28 dólares. Pessoal, isso aqui é muito difícil de acontecer, porque se isso acontecer de fato, ferrou, azedou de vez, não só para a Petrobras, tá? Mas ali também para outras petrolíferas no mundo todo. E aí vocês acham razoável o preço do barril ficar abaixo de 28 dólares por muito tempo? Pode acontecer? Pode, mas não será por um longo período de tempo, e depois disso já vai preceder uma recuperação. Hoje é mais saudável o preço do barril ficar ali em 40 a 45 dólares, isso em cenários de crises, tá? Então, olhando para o barril, zero receio nesse quesito, tá? Por mais que ele seja uma commodity, eu acredito que ele tem um limite. E hoje a Petrobras está muito mais preparada, né, para lidar com ciclos de queda, já que a margem dela é alta. Se o barril está ali em 60 dólares, ela tem uma boa margem para continuar gerando resultados positivos. Fora que hoje Petrobras, pessoal, quando a gente olha aqui o componente da dívida líquida sobre EBITDA, a empresa está muito boa, tá? 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. É totalmente diferente de antigamente, a Petrobras que a gente tinha lá atrás, que tinha uma dívida líquida em torno de 15 vezes, tá? Então olha só, a Petrobras de hoje não é a mesma Petrobras de antigamente. Ela está muito mais preparada, pessoal, muito melhor mesmo, tá? Então, olhando para a dívida e custo de extração, a empresa já tem um belo ponto para o investidor. Outro indicador que me chama bastante atenção na Petrobras é que mesmo num ciclo de baixa da commodity é o ROIC, retorno sobre o capital investido, já desconsiderando a dívida, tá? Ou seja, considerando a dívida líquida da empresa, a gente tem aqui um ROIC, né, de 12,74%, trazendo para a Petrobras uma perenidade bastante interessante. Claro que esse crescimento de lucros expressivos não vai se perpetuar, até porque se a empresa crescesse isso aqui durante muito tempo, ela se tornaria aí maior do que o PIB brasileiro. Mas a gente consegue tirar uma métrica de qual será o potencial de crescimento nos lucros da Petrobras, no seu EBITDA, para os próximos anos. Basta vocês fazerem menos o payout vezes o ROIC, que está de 12,15. Então a gente tem um provável crescimento na Petrobras na perpetuidade de quase 7% ao ano, que para uma empresa madura como a Petrobras crescer 7% ao ano, já está crescendo acima da inflação, e ela, por ser robusta, pode te pagar excelentes dividendos e você também ter um bom potencial de retorno, pessoal. Analisando aqui diretamente os resultados do segundo trimestre, a gente vê que mesmo com o preço de barril mais depreciado, a empresa tem conseguido realizar muito bem as suas operações. O EBITDA ainda está em 9,2 bilhão de dólares, tá? E para uma Petrobras, a gente precisa olhar para EBITDA. Por quê, Pablo? Porque o lucro líquido, pessoal, ele sofre muitas alterações. Alterações em que quesito, Pablo? No quesito de tributações, ou seja, tá? A empresa, ela tem essas questões cambiais, questões fiscais, por isso que a gente precisa olhar majoritariamente para o EBITDA. E aí, a gente já consegue tirar um termômetro do resultado da Petrobras este ano. Por exemplo, tá? No primeiro TRI, ela teve um EBITDA de 55 bi. Neste TRI, ela teve 52. Supondo que isso aqui vai se replicar para os próximos 2 trimestres, ela pode encerrar este ano com 214 bi de EBITDA. Eu vou ser pessimista, tá? Eu vou sugerir que a empresa encerre este ano com 120 bi de EBITDA. Será que a Petrobras está barata hoje, Pablo? Quando a gente olha para a empresa? Olha, pessoal, eu acredito que sim, tá? Lembrando que para empresas cíclicas, a gente não olha muito para a PL, a não ser que seja de maneira inversa, ou seja, utilizando o contrário, tá?
Também explico com mais detalhes ali na parte de membros como vocês olham essa parte de PL. Agora, indo aqui diretamente para EV sobre EBITDA, vamos analisar o seguinte. Hoje, a Petrobras tem um EBITDA de 120 bi por ano, isso aqui nas minhas estimativas, tá? A média de EV sobre EBITDA da empresa, pessoal, fica na faixa de quanto? 7,4, essa é a média setorial. Então, se eu multiplicar isso aqui por 7,4 e retirar a dívida líquida da empresa, a gente tem, né, um valor de mercado justo para a Petrobras de 562 bilhões de reais. Se eu dividir isso pelo valor de mercado atual, a gente tem um potencial de valorização de 38% nas ações. Isso para apenas atingir o seu EV sobre EBITDA normal, a média, tá? Sendo que em cenários de euforia de commodity, tá? Pagamento de dividendos, a empresa paga muito mais do que isso, tá? Tanto nos dividendos e também potencial de valorização. Exemplo, utilizando aqui o múltiplo do Benjamin Graham aqui na empresa, 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial, hoje temos uma Petrobras, pessoal, cotada por um preço justo de R$ 79, tá? O que dividido aqui por R$ 30, isso nos dá um potencial de valorização de 163% na cotação, denotando que Petrobras tem um altíssimo potencial de te gerar valor. Outro fator que eu não vejo ninguém falando na Petrobras é que hoje parece ser uma empresa muito bem de dividendos. Por quê? Ela estabeleceu na política dela, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, que é muito normal disso acontecer, ela paga um dividendo mínimo prioritário e obrigatório para o investidor de pelo menos 4 bilhões de dólares, tá? Então significa que no cenário mais pessimista aqui com Petrobras, tá? Você já poderia receber, sabe quanto, pessoal? Já receberia um dividendo de 5,5%. Isso aqui no cenário mais pessimista possível. Então olha só como é uma máquina de gerar dinheiro, tá? De fato, você assegurando a empresa num preço atrativo, né? Você consegue, obviamente, um dividendo até acima do que? Quem comprou ali a R$ 29 já tem mais de 6% de forma mínima, tá? E de forma mais ou menos ali otimista, supondo que o operacional da empresa, considerando o seu fluxo de caixa livre, será igual a esse repasse que ela faz para o investidor, a gente tem aqui um dividendo mínimo na empresa de 11% neste ano. Imagina num cenário otimista, ela poderia te pagar 22% ao ano com dividendos. Olha só isso aqui, realmente é impressionante, tá? Agora, supondo um dividendo médio de 9% com Petrobras, sendo bem mediano, e aí a taxa de crescimento da empresa fica em 7,8% ao ano, ela vai te entregar ali, né? Ou seja, 9 mais 7, isso aqui de forma bruta, 16% ao ano de rentabilidade. Isso aqui eu tô sendo ultra conservador. Claro que com pagamento maior de dividendos, que o seu foco em Petrobras é dividendos. Grande parte do retorno do acionista nos últimos 10 anos, pessoal, foi oriundo dos dividendos, não veio da apreciação da cotação. Claro, a Petrobras subiu bastante nos últimos 10 anos. Portanto, tá, não podemos ignorar o efeito que o dividendo trouxe, tá? Foi muito expressivo, pessoal. Tecnicamente, o pessoal multiplicou o capital em 12 vezes, tá? Só que parece até bonito a gente falar de Petrobras hoje. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta. Você teria coragem de comprar a empresa lá no ano de 2016, onde a narrativa do mercado não era nada favorável, falava que a empresa ia quebrar, que basicamente, tá, ia ter aquele caos de corrupção na Lava Jato, a Petrobras ia ter o pré-sal totalmente destruído, Dilma ia ali ferrar com a empresa de vez. Eu te pergunto, você compraria nessa época, pessoal? Não é fácil, tá? Quando está o cenário ruim, não é fácil de comprar, porque o mercado ele vai induzir você de todas as formas a sair fora. E aí, quem se posicionou nessa época e aguardou 10 anos, olha o retorno expressivo que conseguiu. É por isso que a gente fala, né? Precisa olhar para longo prazo. Você não vai conseguir estar de curto prazo. A mesma coisa com o Banco do Brasil. O caos hoje tá tecnicamente ferrado hoje aí, né? Banco do Brasil aí tendo queda de lucros, agronegócio ruim, gestão que não está indo muito bem. Aí eu te pergunto, você tem coragem de comprar nesses momentos? É isso que vai definir se você vai ser um investidor diferenciado da média lá no longo prazo, que você vai ficar de fora das manipulações que os bancos de investimento fazem para vocês, tá? Por outros indicadores hoje, a Petrobras também está muito descontada. Por exemplo, tá? EV sobre EBITDA está de 4,4. Se eu dividir pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale, 4,14 dividido por uma taxa de crescimento de 7,8, a gente tem um PEG Ratio de 0,53. O Peter Lynch, pessoal, que é um dos maiores investidores do planeta,
conseguiu uma rentabilidade em torno de 30% ao ano, ele fala o seguinte para a gente, tá? Caso esse indicador esteja abaixo de 1, tá? O indicador lendário aí do Peter Lynch, ele fala que a empresa está barata, que a empresa está subprecificada. O mercado não está pagando o múltiplo que essa empresa realmente deveria valer. Então mostra para nós que Petrobras hoje está sim com desconto, tanto pelo indicador do Peter Lynch, do Benjamin Graham e olhando também para a ótica aí do Décio Bazin, de bons recebimentos de dividendos que essa ação pode proporcionar para vocês. E o grande gatilho de crescimento na Petrobras, pessoal, para você que teve paciência de ficar aqui até o final do vídeo, tá? Agradeço desde já. E vocês também serão beneficiados, obviamente, tá? É a margem equatorial. Pessoal, a margem equatorial é o grande gatilho de crescimento da Petrobras. Por quê? A margem equatorial, ela pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Ou seja, imagina só a Petrobras dobrando de tamanho. Isso aqui é possível, desde que tenha aí essa licença ambiental do IBAMA. E isso não vai acontecer do dia para noite, tá? Vai ser ali aos pouquinhos, escadinha por escadinha. Não é uma empresa deste tamanho que vai dobrar do dia para noite. Ela não é uma small cap, pessoal, é uma empresa maior, então tem que ter paciência com ela. Mas, obviamente, você assegurando em preços atrativos, consequentemente, você tem uma perspectiva de retorno bastante interessante. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos! Nossa, é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione praticidade, né? Que me proporcione para mim uma oportunidade de conseguir rentabilidades elevadas, mesmo sendo um investidor mais leigo, um investidor ali iniciante? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isto, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha são feitas sem que você tenha que mover um sequer dedo. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso por você. E terceiro e mais importante fator que faz essa planilha ser muito diferente é que contém os melhores indicadores da bolsa já calculados. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir esta planilha. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então, pessoal, aproveite essa oportunidade. E outro ponto também, tá? Não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. Pessoal, como eu falei, tá? Se vocês querem ter acesso a partir de hoje à minha carteira pública agora, com novos aportes que eu for realizando, quais empresas que eu sigo comprando e qual tem ali as melhores perspectivas no longo prazo, já sugiro que vocês façam esse investimento. E detalhe, pessoal, R$19,99 por mês, vamos tirar o escorpião do bolso, muito barato, para você ter diversos vídeos de qualidade, tá? Você já tem ali indicadores de extrema qualidade que eu ensino para vocês, quase tecnicamente um mini curso aqui para vocês, tá? E detalhe, se nós atingirmos aqui 500 membros nesse canal, eu ainda vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente de forma gratuita, tornando vocês aí um investidor totalmente independente. Então, pessoal, vamos fazer esse investimento. Acredito que vai ser uma belíssima oportunidade. Fora que vocês também vão ter acesso a esse aporte que eu acabei de realizar nas ações da Petrobras, qual o preço bom de entrada que eu realizei, lembrando que nada se trata de recomendação, e também ali conhecimentos expressivos que eu trago para vocês. E outra que eu vou postar aqui agora, né, 2 vídeos por semana para a parte de membros de forma exclusiva, tá? E se eu ver que vocês estão assinando, estão gostando, né, estão se tornando parte aqui da comunidade, pessoal, porque aqui nós somos uma comunidade, tá? É assim que a gente tem que pensar. Eu vou aumentando mais a demanda por vídeos, tá? Então vai depender exclusivamente de vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E outro ponto, pessoal, já comentei se vocês têm Petrobras e qual é sua perspectiva no médio a longo prazo. E já falem aí também se vocês pretendem aí realizar mais aportes, se vocês pretendem vender, porque tem pessoal que tá com medo aí. Eu não, eu acho uma oportunidade somente aqui em boas estatais no Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!